Para você conseguir tudo na sua vida, você tem que largar isso hoje. Você sabe do que eu estou falando? Se você não sabe, então fica aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe o comentário que o assunto é sério. Você sabia que tem algo que prende 90% das pessoas, que é o principal fonte que impedem pessoas de conseguir prosperar em qualquer área? Eu estou falando do medo. O medo é o principal sentimento que atrapalha 90% das pessoas de conseguir algo. O medo foi criado por Deus para nos proteger. A principal fonte do medo é te proteger de perigos reais. Estou falando de perigos reais. Vou te dar um exemplo. Se você está à beira de um penhasco, você admira a natureza, o medo não permite você se arriscar, às vezes muito perto e muito à beira daquele penhasco. Para isso serve o sentimento do medo. Mas o medo psicológico, o medo de não conseguir, é que impede você, que impede pessoas, que já me impediu de fazer algo. Se você não conseguir romper esse medo e acreditar em você, você vai ficar estagnado. Isso pode estar acontecendo com você hoje. Você sabia que isso pode estar acontecendo com você hoje? Por que eu falo que está acontecendo com você hoje? Porque às vezes você já teve plano, você já fez tudo certo, mas o medo te impediu. E muitas vezes o medo vem do quê? De pensamentos negativos. Você pode falar hoje, nós vemos o mercado, o povo falando do Brasil em crise, empresas fechando, e às vezes você tem a ideia de abrir um negócio, de empreender, e às vezes isso está te impedindo. Você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que ter medo, mas esse medo não pode impedir de você agir e de você fazer. Quando você vai fazer algo, você tem que se planejar. Você tem que ter um planejamento. Você não pode sair agindo também de qualquer forma, mas o medo não pode te impedir. Por que a psicologia fala que nós temos que anotar? Por causa disso. Anote seus planos. Veja os viés que vai ajudar você aí. Mas tenha também planos a longo prazo. E planos também que possa te ajudar. O que eu vejo muitas pessoas fazendo hoje, isso pode acontecer com muitas pessoas, são pessoas que pegam investimentos, investem tudo no negócio e não tem uma garantia, uma reserva para aquele tempo até o negócio prosperar. O medo ele é importante, mas o medo está matando você. O medo vai matar o seu futuro e o medo vai fazer você morrer sem conseguir nada aqui na Terra. Talvez você vai morrer com ideia mirabolantes que muitas pessoas não tiveram e às vezes é sua chance de colocar em prática, mas o medo vai impedir de você fazer isso e vai impedir de você prosperar. Então você tenha coragem, não deixe isso te impedir, não tenha medo. Não tenha medo de continuar. Saia de onde você está. Comece hoje a se motivar. Ah, mas eu não tenho motivação. Então, olhe para a sua situação. Se hoje essa situação que você está não te motiva a você sair do buraco, sair das dívidas, sair da mesmice. Talvez você tenha sonhos, você vê pessoas conseguindo, pessoas conquistando, e não é uma ideia mirabolante. É apenas inventar a roda. A roda já foi inventada. Faça o projeto do seu jeito. Muitas pessoas que eu converso têm medo de se expor, têm medo de falar. Talvez tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm experiência de falar em público. Eu conheço professores que falam dentro de aula. Professores, eu perguntei uma vez, por que vocês não dão palestra? Eu falo, mas tem vergonha. Mas como que acontece isso? Como que essas pessoas que ensinam alunos têm vergonha de falar para pessoas de faixa etária diferente? Porque ela tem medo. Nós seres humanos, vou falar de nós seres humanos, eu, você, nós temos que nos arriscar com sabedoria. Nós temos que arriscar, nós temos que estar dispostos a aprender coisas novas. Tem uma frase na Bíblia que Jesus fala que não se coloca vinho novo em odres velhos. Os odres antigamente eram feitos de couro de animais. E quando o vinho era colocado dentro desses odres, o vinho ele fermenta. Então o couro ele se estica.
até o máximo cose de arrebentar, mas ele não se arrebenta. Por quê? Porque ele é um couro novo e ele tem flexibilidade. Depois de um tempo que eles tiram esse vinho, esse couro está ressequido. Se ali dentro for introduzido novos vinhos, com a fermentação ele vai ter que expandir e aquele couro não aguenta mais, é onde eles estouram. Então nós temos que ser flexível. Nós temos que ser, se você é uma pessoa de idade e você não está apto à tecnologia, você vai ter que ser flexível, porque o mundo está se tornando tecnológico. O mundo hoje é sobre tecnologia e muitas pessoas que empreendem, que têm negócios, que não estão indo para a internet, estão ficando para trás. O que você pensa? Qual que é o pensamento? Qual que é a ideia que você tem? Coloque para fora. Crie coragem. Fale para uma câmera, fale para um celular. Coloque suas ideias em prática. Mas antes, organize elas. Coloque, não tenha medo. Coloque ela em prática. Você tem ideia de empreender? Empreenda. Você tem ideia de, sei lá, de fazer algo? Faça. Não deixe esse medo te paralisar. Você sabe qual que é o problema? Porque vai passar um tempo e você pode cair em si e falar: por que eu não fiz aquele algo? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não comecei? Então é melhor você começar agora, ter queda, ter prejuízo, mas aprendendo, crescendo, e lá você conseguir, do que você ter aquele remorso de não ter feito, de você ter aquela ideia e não ter feito. Talvez você tenha uma ideia que você pensou primeiro, mas você não coloca em prática. Logo depois você vê alguém com aquela mesma ideia que você teve. A diferença é que aquela pessoa colocou em prática. Vou contar um relato para vocês que eu brincava com meus guri quando era pequeno. Eu colocava uma cueca na cabeça e saía brincando com eles, uma toalha, e falava que era o Capitão Cueca. Passou uns 3 meses, saiu um desenho sobre isso e nós ria. Ainda meu filho falava assim: o senhor era o verdadeiro Capitão Cueca. Então, o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender que as ideias estão aí. Se você não colocar em prática, outra pessoa vai colocar. Por quê? Porque aquela pessoa teve coragem e você ficou com medo. Você teve medo do julgamento, você teve medo que as pessoas iam achar, você teve medo de não conseguir, você teve medo de falhar. Mas isso é normal. Nós temos medos. E durante o processo, durante a caminhada, você vai aprendendo. Você acha que eu sabia falar diante de um celular, de uma câmera? Não. Hoje eu consigo falar dentro do ministério que eu sirvo. Eu dou palestra se precisar. Eu consigo falar para pessoas. Hoje, por causa do quê? De tempos gravando vídeo. 2 anos aqui dentro da internet, falando, lendo, aprendendo. E eu consegui filtrar isso e hoje eu consigo colocar em prática. Mas foi de um dia para a noite? Não. Foi com prática. Eu tive medo? Claro que eu tive medo. Eu recebi uma vez, logo no começo, quando eu estava aprendendo, um convite para palestrar para alunos. E eu tive medo. Eu fiquei com medo, falei: mas o que eu vou falar? Mas por quê? Porque eu não entendia que o medo poderia paralisar o seu propósito, o seu futuro e a sua riqueza. O único que pode paralisar você é você mesmo. Somente você. Você é responsável pelo seu futuro. Você é responsável da sua vida amanhã. Você é responsável pela vida dos seus filhos. Se você quer ser próspero, depende de você. Nada vai cair no seu colo. E você tem que estar preparado. Se caso você estiver preparado e quando vir a oportunidade até você preparado, você consegue pegar com segurança. Com medo, mas você tem segurança de fazer. Você tem segurança que você vai conseguir. Muitas pessoas perdem propósito, perdem chance na vida por medo. Então, não tenha medo. Coloque o medo como segurança, não como empecilho para te parar. Não para te deixar você paralisado aonde você está. Talvez um passo adiante vai mudar toda a sua história, mas esse passo você está com medo de dar. Esse passo é um passo de conquista, é um passo de crescimento, mas você está com medo. Por quê? Porque a gente, nós seres humanos, temos medo do novo. Nós temos medo do futuro, mas é melhor você ir com medo e conseguir gradativamente estar crescendo
prosperando, ganhando dinheiro, tendo a vida abundante, do que você ficar com medo, passando o tempo, sua vida passando, e chegar no fim da sua vida, você falar, por causa do medo, eu não consegui. E você se culpar pro resto da sua vida. E você passar a sua vida pensando naquela chance que você perdeu, pensando que você poderia ter feito algo melhor. Então não deixe o tempo passar. Pegue com todas as forças, tenha coragem, vá com medo, vá com insegurança e no caminho aprenda. Você tem que se esforçar para aprender, você tem que se esforçar para crescer, mas não deixe o medo paralisar. Quem usa o medo para te paralisar é o inimigo. Deus criou o medo para te proteger, mas quem paralisa você com o medo é o inimigo. Se você crê ou você não crê no mundo espiritual, não tem problema. O importante é que você tem que olhar para sua vida. Você está paralisado por medo. Confie em você. Primeiramente, confie em Deus. Deus, ele existe? Existe. Se você crê ou não, você vai descobrir quando você partir dessa. Mas ele é soberano. E você tem que mudar a sua vida. Você tem que sair de onde você está. Se esse ano você decidir se mover, saiba que dói se mover. Saiba que você vai ter que sair do seu ponto de inércia. Saiba que você vai ter dores, mas é um dor de crescimento. Se você obedecer, seguir aquilo que você tem planejado, confiando em Deus, colocando em prática, sabendo que você vai errar, mas que cada erro que você cometer é um aprendizado novo, o crescimento vem gradativo. E creia que você vai sair do fundo do poço. Confie em você mesmo, mas primeiramente confie em Deus. Se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Não tenha medo. Que Deus te abençoe.